Olá, eu sou a Michelle e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você sabia que um pensamento positivo pode mudar sua história? Vou te falar sobre um homem na Bíblia que não se deixou abater diante das dificuldades que teria que enfrentar, mas alcançou a vitória, se posicionando positivamente e perseverando. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e já deixa o seu like. Quero ler para você um versículo que está lá no livro de Josué 14:11, que diz assim: Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Vamos voltar um pouquinho, só 45 anos atrás, para você entender melhor por que Caleb falou isso. Ele foi um dos 12 espias enviado por Moisés para ver como era a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Moisés, ele queria saber se a terra era boa, se as árvores davam frutos, quem eram os habitantes, se eram fortes ou fracos, muitos ou poucos. Pediu para que aqueles 12 homens fossem sondar aquela terra. É como nós, quando vamos viajar ou sair em um determinado lugar, você pega referências de como é o local, se o ambiente é agradável, se tem comércio perto, se tem onde estacionar. Ele sondou o lugar, ele queria saber como era antes de tomar a terra. E quando os 12 eles voltaram depois de alguns dias, trouxeram o relatório. Só querendo lembrar que eles foram na mesma terra. Todos viram a mesma coisa, que a terra realmente era boa. Mas havia dificuldades. O povo era forte, a cidade era muito bem guardada, havia gigantes na terra. E o que era uma coisa boa, de repente se tornou um pensamento negativo. Os 10 voltaram desmotivados diante de tantas dificuldades que eles teriam que enfrentar. Apenas 2 tiveram um olhar positivo, e um deles foi Caleb. Você entende que não é o lugar, e sim um olhar, a fé, a determinação de cada um? Eles estavam colocando a confiança na força deles e não na palavra daquele que prometeu. E quantas vezes nós agimos assim? O processo muitas vezes é difícil, requer esforço, perseverança da nossa parte. E talvez aqueles homens acharam que não valeria a pena pela recompensa que receberiam, que seria a terra. Ter pensamento positivo é basicamente nós enxergarmos o lado bom das coisas, do seu passado, do presente e ter confiança no futuro, assim como Josué e Caleb. Caleb ainda tentou animar o povo dizendo que eles eram capazes sim de conquistar a terra. E por que será que é tão mais fácil nós acreditarmos que não vai dar certo? Mesmo a terra sendo boa e Caleb dizendo ao povo que eram capazes de entrar e de possuir a terra, o povo entrou em desespero. Eles começaram a chorar, a reclamar, a querer voltar para o tempo da escravidão do Egito. Quando nós lemos essa passagem e outras, parece até surreal. Pensamos como o povo de Israel pôde ser assim depois de tantos livramentos, tantos milagres, e ainda não confiavam em Deus. E nós muitas vezes somos da mesma forma. Deus fala conosco através da palavra, usa um profeta, fala em sonho, e quando aparece a primeira barreira, o primeiro levante, nós nos desanimamos. E como aqueles homens, nós esquecemos de quem nos prometeu. E damos espaço ao pensamento negativo, que se eles persistirem na nossa mente, eles influenciam as nossas ações e muitas vezes nos impede de continuar na caminhada rumo ao que o Senhor nos prometeu. Se nós cultivarmos esses pensamentos negativos, eles acabam se tornando verdade, a nossa verdade, nos levando a nos conformar com ela, como aquele povo. Por conta daquele pensamento negativo daqueles 10 homens, eles não creram na palavra de Deus, eles não entraram na terra prometida. Deus fala que em Caleb houve outro espírito, que ele perseverou em seguir a Deus, e ele o levaria a possuir a terra.
Caleb, ele não se deixou abater diante das dificuldades que teria que enfrentar para possuir a herança. Ele teve fé, ele teve pensamento positivo. E isso fez com que ele enxergasse além. Depende de nós escolhermos aquilo que vai dominar a nossa mente. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo. Por isso, a minha e a sua mente devem estar cheias da verdade de Deus. Os pensamentos que nós vimos, os pensamentos que aqueles homens tiveram negativos se tornaram palavras de desânimos e atitudes como o choro e desespero daquele povo. As circunstâncias atuais podem não ser favoráveis, podem te levar a acreditar que não vai dar certo, mas faça como Caleb. Persevere no Senhor, obedeça a sua palavra, confie em sua promessa, tenha fé. Mesmo no deserto, em meio ao caos, na adversidade, Ele cuida, Ele guarda, Ele te conserva em vida durante o processo. Caleb recebeu a promessa quando ele tinha 40 anos de idade. Ele estava no deserto, passando por todas as dificuldades junto com aquele povo, mas via a providência de Deus, via que mesmo no deserto o Senhor o sustentava. A promessa, ela se cumpriu quando ele tinha 85 anos. E o que eu acho mais lindo é o versículo qual nós lemos no início, que ele diz que a força que ele tinha naquele dia, ele ainda tinha naquela hora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que fosse necessário. E quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, que fé, que mente sadia que tinha Caleb. Quão poderosos são os nossos pensamentos e quão poderoso é o ato de nós perseverarmos e seguirmos o Senhor. Caleb declara aqui que ele ainda tinha forças para lutar e possuir a terra. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, diz que se te mostrares frouxos, cansados, abatidos no dia da angústia, a tua força será pequena. Então o que eu quero te dizer hoje é: escolha vencer. Vença os pensamentos negativos, vença a dor, se submeta ao processo rumo ao propósito. E seja vitoriosa e vitorioso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau.